Alô, moçada. Bom demais, né? Graças a Deus. Pessoal, tô buscar o trator aqui no sítio. Vou buscar uma grade ali no meu sogro. Ver se amanhã cedo a gente consegue dar uma gradeada aí. Aproveitar para bater um papo a respeito do que está acontecendo nesse mercado aí. Só regular esse retrovisor aqui. Aí. A respeito do que está acontecendo nesse mercado aí, muita gente reclamando que o bezerro baixou muito, a arroba do boi baixou, tudo baixou, né? Aí a grande pergunta que fica aí é o seguinte: será que realmente é a época do ano? Ou será que é o chamado ciclo pecuário que o pessoal fala? Esse ciclo pecuário a gente vê aí 2 anos, 3, às vezes até 4 anos bons, né? De preço e tudo. E depois mais 2 ou 3 anos de preços ruins, vamos dizer assim. Então vamos esclarecer um pouco algumas coisas. Depois eu vou deixar a minha opinião também relacionada a isso. O que eu acho, se é ciclo pecuário ou se é a época do ano, que a gente está em setembro, época da seca, pra gente tentar chegar num acordo aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente veio de 2 anos, 3 anos bons de preço, de bezerro, de arroba de boi, do gado no geral. 2, 3 anos muito bons de preço aí, preços absurdos. Bezerros 3.200, 3.300, até um pouco mais, arroba acima de R$300, arroba do boi gordo. Aí o ano passado na seca baixou um pouco tudo, na chuvarada reagiu de novo, normal. E esse ano baixou bastante. Esse ano nessa época da seca agora baixou mais do que o pessoal esperava. Por quê? Lá aos 4 anos atrás, quando o bezerro valia R$1.500, R$1.600, R$1.200 em alguns locais, a arroba do boi bem barata também, o pessoal começou a matar bastante vacas de matrizes, né? Começou a bater muito vacas. E isso aí, nesses anos que passou agora, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de oferta de bezerro no mercado. Automaticamente, o preço do bezerro nesses últimos 2 anos, vamos dizer, ficou muito bom, subiu muito. E esse ano eu vejo que já tem bastante bezerro no mercado. O pessoal segurou bastante. Muita gente que antes mexia com confinamento, mexia com outra área da pecuária, como o bezerro estava muito bom de preço, começou a entrar na parte de cria. Comprou vacas de cria e começou a produzir bezerro. Muita gente fez isso. Então encheu bastante de bezerro no mercado. Esse é um dos motivos da gente estar com um bezerro bem baixo agora o preço. Então, pessoal, aquela questão de ciclo pecuário faz sentido. Faz sentido. Desde muitos anos é assim. É a lei de oferta e procura. Claro que nesse ano que passou aí, até o ano passado, foi pandemia, foi China que estava comprando muito, guerra na Rússia, tudo isso influencia. Mas eu acredito que a gente está entrando sim num ciclo pecuário, mas com alguns detalhes. E quais são esses detalhes? Agora é a minha opinião a respeito desses preços, dessas coisas. Eu acho sim que o preço vai dar uma reagida agora, a hora que começar a chover, a hora que entrar a estação das chuvas aí, o preço vai dar uma reagida. Mas eu acho que aqueles bezerros que a gente vendeu de 3.200, 3.300, essas coisas, possivelmente a gente não vai ter mais por um período aí de 2 anos, 1 ano, 2 anos. Eu acho que a gente não tem mais esses preços. Vai ter preço muito ruim? Não. Os preços, eu acredito que vai ficar bom ainda.
que a gente tem que calcular muito, pessoal, é a relação do valor, do preço do bezerro, do preço do gado, da arroba que seja, e a relação dos nossos custos, pessoal. O que acontece? Ah, Wagner, mas você está vendendo bezerro a 3.200, 3.300, está reclamando do quê? Concordo, moçada, é um preço excelente. É um preço excelente. Só que, olha o que a gente está pagando de custo. O bezerro foi para 3.200, mas os custos encareceram demais, pessoal. E quando eu falo custo, é geral. Desde óleo diesel que você usa na propriedade, arame, ferramentas, maquinário, medicamento para o gado, sal, suplementação, tudo, cara, soja, milho, todos esses ingredientes de suplementação ficou absurdamente caro. O que acontece então se, por exemplo, não, eu vejo muita gente falando, o bezerro tem que baixar, o preço da carne tem que baixar, porque no consumidor final está muito caro. Concordo 100%, moçada, 100%. Eu vou explicar um pouco por que o produtor está vendendo gado barato, quem está precisando vender agora, e o consumidor final está comprando gado caro. Desculpa, está comprando a carne, né? Comprando a carne cara. Por quê? Porque no meio desse intermédio aí tem os tal dos atravessadores e principalmente os frigoríficos. A gente é refém de duas grandes marcas frigoríficas hoje no Brasil, e são eles que principalmente nessa época da seca, de estiagem, que quase ninguém tem pasta e que se obriga a vender o gado, são eles os oportunistas que jogam o preço do gado lá embaixo para comprar barato do produtor aqui e vendem caro para o consumidor final, lá no caso dos açougues no mercado, e para o próprio comprador, entendeu? Esses atravessadores e esses, principalmente os frigoríficos, são que manipulam em grande parte essa situação dos preços nessa época, principalmente nessa época, pessoal. Então, eu vejo gente falando, tem que baixar muito, a carne tem que baixar, pessoal, a carne tem que baixar. Só que, se baixar simplesmente o preço da carne, o preço do gado, e não baixar o preço dos insumos, quando eu falo insumos no geral, por exemplo, eu planto capiaçu para tratar meu gado. O capiaçu vai o quê? Vai óleo diesel, vai gastar óleo diesel com o trator, né? Não vai óleo diesel no capiaçu, mas vai gastar óleo diesel no trator para fazer tudo ali. Vai adubo, vai mão de obra, vai um monte de coisa, pessoal. Cada quilo de capiaçu que eu coloco no posto tem um custo. E esse custo está muito alto. Então não adianta a gente brigar e falar que o preço da carne precisa baixar se não houver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre o custo de produção, a sua margem de rentabilidade e o preço que vai ser pago no final lá na mesa do consumidor. Tem que existir um equilíbrio aí. Por quê? O consumidor final está comprando caro, o produtor está vendendo barato e alguém nesse meio aí está ganhando dinheiro. E não é nem o produtor e nem o consumidor final. Alguém nesse meio está ganhando dinheiro. Então é o que eu digo, pessoal. A gente olhar a situação tentando enxergar apenas um dos lados é bem complicado. Por exemplo, se eu fosse olhar somente como consumidor, é claro, não, eu quero que o preço da carne baixe, eu preciso, eu quero comer carne e eu quero pagar mais barato. Tudo bem, eu concordo 100%. Mas a gente que produz também, eu produzo um pouquinho aqui, o meu vizinho produz um pouquinho, a gente vai produzindo. A gente precisa também, é o nosso meio de sobrevivência. A gente também precisa ganhar um pouquinho. Então, é o que eu digo, tem que existir o equilíbrio, moçada. Existir o equilíbrio. Beleza, voltando um pouquinho ao tal do ciclo pecuário ou preço da época do ano, né? O gado essa época agora está bastante baixo. Eu sou produtor de bezerro. Há 4, 5 meses atrás eu vendi bezerro a mais de R$3.000. E agora, se eu quiser vender bezerro, eu vou vender bezerro a R$2.300. E o custo, inexplicavelmente, mantém-se praticamente o mesmo.
Então é bem difícil. Pessoal, deu uma escurecidinha aqui porque já são 6 horas da tarde, tá começando a escurecer. Eu já vou chegar de noite em casa, mas vamos tocar. Então, eu tô vendo que tá havendo uma discrepância muito grande entre o custo, a oscilação do custo de produção tá muito pequena e a oscilação do preço da carne, o preço do gado tá muito grande. O bezerro sobe e baixa muito e o custo é uma mixaria que modifica, e geralmente quando modifica para menos é pouquinho, quando aumenta, aumenta bastante. Vou dar um exemplo, pessoal. Saco de sal mineral, aqui na região a gente comprava saco de sal mineral a 65, 70 reais. Hoje é 185, 180 reais o saco de sal mineral e não está baixando. Eu comprei sal mineral a 175 reais o saco, vendendo bezerra 3.200. E agora, se eu precisar comprar sal, eu vou comprar sal a 185 reais e vendendo bezerra 2.300. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? A conta é discrepante demais. E o produtor final o consumidor final acaba perdendo, e o produtor que está fazendo aqui no campo também está perdendo. Está trabalhando mal e mal para pagar a conta. Vou ouvir críticas, claro que eu vou ouvir críticas, isso é normal, pessoal. Isso aqui é uma discussão e as opiniões são divergentes. Mas, moçada, sinceramente, de coração, eu vejo que para os próximos 2 anos nós não vamos ter aqueles preços absurdos que a gente tinha, preço de bezerro muito bem vendido. Não significa que vai se manter nesses 2.300, 2.400, 2.500. Eu imagino que vai subir um pouco. Na época das águas agora o bezerro tende a melhorar, isso é um fato. Começou a chover, vai melhorar. E a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que produzir. E de uma forma ou de outra ir peleando aí, empurrando um pouquinho dali e tentando ganhar, tentando sobreviver. Existe um outro detalhe muito interessante, que saiu uma conversa aí, não é nada verídico e eu também não fui pesquisar, eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas existe uma conversa que possivelmente esse é o último ano de vacinação de febre aftosa aqui no Mato Grosso. E isso quer dizer o seguinte: se for decretado que Mato Grosso é um estado livre de aftosa, que não é necessário mais a vacinação, isso abre mercado para exportação de carne para vários outros países que hoje não compram aqui do estado de Mato Grosso, justamente por causa da febre aftosa. Então esse é um outro detalhe que pode influenciar de forma bastante brusca no preço. E eu imagino que se abrir exportação para outros países, o preço vai melhorar. Outro detalhe, pessoal, política. A gente tem política agora, em outubro. Dependendo do que acontecer, vai oscilar. Tudo varia. Então a gente tem que dar o passo conforme a perna, manter o pé no chão e ir trabalhando. Bezerro tá barato? Tá. Tem condição de segurar? Segura, pessoal. Não tem condição, infelizmente tem que vender com um custo alto e o preço do bezerro baixo. Infelizmente é isso. Tranquilidade, moçada? Basicamente era isso, é a minha opinião. Quem discordar e tiver um outro ponto de vista, eu peço que deixe nos comentários aí. É importante pra gente. Não, eu não sou o senhor da razão, e é importante pra gente também ter essa percepção do que os outros produtores, as outras pessoas da área da pecuária estão enxergando desse mercado também. Então deixa nos comentários aí, vamos conversando. Eu acho muito bacana esse bate-papo, porque ajuda a gente a ter uma ideia nas tomadas de decisões, ver o que a gente vai fazer daqui pra frente. Beleza, moçada? Então amanhã cedo a gente tá de volta aí. Amanhã eu vou começar a fazer uma gradagem ali. A terra tá seca, tá dura, tudo, mas eu vou gradear pra quebrar uns galhos podres, os negócios que tem ali. E a gente
gente vai conversando aí, beleza? Forte abraço a todos aí. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.